bom? Peço que vocês acompanhem a leitura comigo também. Vocês acompanhem diretamente na Bíblia de vocês, ok? Ok, coincidência, minha Bíblia estava aberta nesse salmo. Amém. Shalom. 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Vamos orar. Pai soberano, Pai amado, Pai querido, te louvo e te agradeço pela essa oportunidade que eu tenho, meu Pai, que o Senhor confiou a mim, o seu servo, para que eu venha a engrandecer o seu nome, meu Pai. Peço encarecidamente que o Senhor venha a manifestar o seu Arra Kodesh, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, para que venhamos a falar somente o que é reto mediante a sua palavra, meu Pai. Que eu venha a ser diminuído e que o Senhor seja exaltado, Pai, para a honra e glória do seu santo nome. Também peço encarecidamente que essa palavra entre no coração de cada um e que eu possa transmitir o que vem do céu, Pai. Que eu venha a estar pautado na palavra e que eu não venha desviar nem para a esquerda nem para a direita, mas estar no caminho reto. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te louvo e eu te agradeço. Amém. Aleluia. Meus irmãos, esse Salmo 23 é um salmo muito conhecido. É um salmo que praticamente todas as pessoas conhecem, mesmo aquelas pessoas que não são religiosas, já ouviram falar em alguma vez da sua vida. O que a gente precisa entender em relação ao Salmo? Primeiramente, entender de fato alguns aspectos, mas antes de entrar nesse ponto, eu gostaria de expor um pouco em relação ao motivo de nós termos essa célula, o que de fato aconteceu para que tenhamos essa célula, e também um pouquinho mais do meu testemunho para que cada irmão possa entender como eu cheguei até aqui. Claro que tudo isso é para glorificar o nome do nosso Criador. Amém? Essa célula ela foi criada no dia 1/10/2021, logo 2 semanas após a minha conversão e a do Tiago. Então, em setembro de 2021, eu e ele aceitamos Jesus no mesmo dia. Então, a partir daquele momento, foi criada uma necessidade do apóstolo Vieira, né, passar esse ensinamento para a gente. E como eu estava aqui em São Paulo, ele não conseguiria passar presencialmente por conta da geografia. E da mesma forma, o Thiago também não tinha carro, não tinha possibilidade de frequentar a igreja com tanta frequência, né? Então, esse instrumento foi criado juntamente com outras pessoas que foram para Minas e possibilitou esse mover do Espírito Santo. E a partir desse momento, nós criamos, quer dizer, o apóstolo criou essa célula, e ele tem sido uma pessoa muito presente nesse entendimento que nós temos no decorrer desse tempo. Então, para que vocês possam ter uma compreensão, antigamente eu era ateu, né? Em um determinado momento da minha vida eu fui ateu, não acreditava em Deus. Basicamente, o ateu não acredita em Deus. Depois de um momento da minha vida, eu se tornei deísta. O que é isso? Basicamente, é uma pessoa que acredita em Deus, entretanto, não acredita que Deus tenha influência sobre as nossas ações ou as nossas atitudes. Então, é como se Deus estivesse no lugar santíssimo e nós estivemos aqui, cada um por si. Essa era uma interpretação que eu tinha naquela época. E foi nesse período que Deus, através da misericórdia, né, dele, colocou pessoas na minha vida. Tanto ele quanto o Rômulo, que está aqui presente, ele me abençoou até com uma Bíblia, que foi um início do meu ministério, né? Eu sei que o ministério de cada um de nós são diferentes, mas o propósito é o mesmo, é engrandecer o nome do nosso Criador. Então, a partir desse momento, a célula foi evoluindo, e hoje completa 3 anos
6 meses e 21 dias, exatamente no dia de hoje, né? Então, é uma oportunidade que eu tenho aqui de glorificar o nome do Criador e também colocar, né, como referência o apóstolo Vieira, que ele nos instruiu em relação a esse ensinamento, né? Tanto é que existe um canal no YouTube que muitas das pregações que o apóstolo tem liberado, elas estão liberadas para todos os membros do grupo, tá? Passando essas considerações em relação a esse tempo onde aconteceu todo esse mover, a gente vai aprofundar nosso conhecimento sobre esse Salmo 23. Uma consideração que eu gostaria também de passar para vocês é que quando eu estava nesse momento como pode dizer, de mover entre acreditar e não acreditar, eu não tinha nenhum tipo de ensinamento bíblico, ou seja, meu entendimento era super raso. Claro que a cada dia que você venha estudar, você venha a ser acrescido por informações de acordo com a misericórdia do Espírito Santo, né? Então, hoje eu tenho um pouco mais de conhecimento em relação àquele período, né? E a gente vai crescendo em graça e conhecimento, né? De acordo com a misericórdia do nosso Criador. Então, como eu gostaria de aprender, eu tento ministrar da mesma forma. Então, nesse momento, eu gostaria de compartilhar algumas informações importantes com você. Eu acredito que a maioria aqui já tenha esses conhecimentos, mas aquelas pessoas que não tenham essa informação para a gente poder nivelar esse conhecimento. Amém? Os Salmos em si, ele tem um objetivo diferente dos outros livros da Bíblia, né? O Salmo ele é dividido em 5 livros, né? Até o número 50, até o número 150. Então, para você ter uma compreensão, até alguns meses atrás eu não tinha esse entendimento, mas gostaria de compartilhar com vocês, porque se vocês não tiverem esse conhecimento, ou se você já tem, é algo que vem acrescentar. Para vocês terem uma ideia, os Salmos de número 1 a 41 é referente ao livro 1, né? Salmos de 42 a 72 é o 2, 73 a 89 é o 3, do 90 ao 106 é o 4, e do 107 a 150 é o 5. Basicamente, os salmos em si, eles são canções ou louvores que o povo de Israel utilizava para glorificar e exaltar o nome do Criador. Então, é comum, em hebraico, eles colocarem o nome de Terrilim, né, que dá o significado de louvores, e aqui tem uma tradução também que é utilizado pelos gregos, que se eu não me engano é psalme, que deu o nome de salmo, né? E tem basicamente o mesmo significado. Para que a gente possa ter essa compreensão de quem leu, de quem, de fato, escreveu, de que fato, qual o objetivo e também o contexto histórico. Para você ver como Davi tinha uma importância muito grande em relação a esses cânticos, de 150 que foram escritos, né, ele é responsável por 73, né, os filhos de Corá de 11, Asaf, se eu não me engano, 12, Salomão possivelmente 2, Moisés 1, e o restante dos 51 não tem um autor identificado. Então, para que a gente possa ter essa compreensão, a gente já tem essa informação que Davi era uma pessoa íntima de Deus, né? Mesmo nesse tempo, nesse contexto do Salmo 23, onde acreditamos que ele estava trabalhando diretamente para o seu pai, né? Como a pessoa que está mais voltado a cuidar, né, dos animais, então ele acabou tendo essa compreensão de que o nosso Criador, né, ele é o nosso pastor. E aí você pode analisar comigo alguns pontos e algumas características em relação às ovelhas, mas eu vou tomar uma aguinha só para a gente continuar. Às vezes eu falo um pouco rápido, tá? Se porventura vocês não entenderem alguma coisa, vocês podem levantar a mão que eu repito, tá bom? Vamos lá. Em relação ao Salmo 23, né, foi escrito por Davi, no contexto antes do seu reinado, né, bem provável ele estava trabalhando diretamente para o seu pai, né, que basicamente a maioria do povo de Israel, né, pelo menos os que a gente cita na Bíblia, eles eram pastores de ovelhas, né? Então, o primeiro verso que a gente analisa em relação
a essa compreensão que está escrito, deixa eu pegar aqui, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Essa é uma tradução que veio do hebraico. Esse significado ele é muito amplo, né? Porque aqui diz, nada me faltará. Mas a gente entende que o nada me faltará, ele tem uma compreensão um pouco diferente se a gente levar em consideração do hebraico. No hebraico diz que o Senhor não faltará. Você pode até ter uma compreensão comigo que muitas vezes na nossa vida falta alguma coisa. O que não pode faltar de fato é a presença do Criador, né? O Criador precisa estar conosco para que de fato a gente possa ter essa base e esse apoio. Amém? Agora a gente vai levar em consideração algo interessante. Por que o Criador ele considera nós, né, como ovelhas? Em muitas referências da Bíblia nós temos essa compreensão, né, do pastor e da ovelha, né? Mas para isso a gente precisa entender algumas características da ovelha, para que de fato a gente possa entender como Deus tem essa visão em relação à nossa vida, né? Então algumas características, né, que nós temos em relação às ovelhas que eu posso levar em consideração. A ovelha é extremamente dócil, ela não tem nenhum tipo de garra, ou tipo de equipamento, né, no seu corpo para que de fato venha ferir outro animal. Então ela é totalmente dependente do pastor. É um animal que também tem um estômago grande, né? Se porventura ele tiver em um ambiente onde tiver uma fartura de comida, ele acaba comendo. E a gente sabe que o estômago dele praticamente é 4 vezes maior do que um estômago convencional de outro animal, ou até mesmo do ser humano. Então, a tendência é que esse animal ele coma muito. Era comum naquela época, pelo menos em relatos, que esses animais, na parte de noite, eles brincavam entre si e davam cabeçada um no outro. E muitas vezes esse animal ficava caído por algumas horas, né? Se porventura esse animal ele ficar caído por algumas horas, ele acaba o corpo dele acaba comprimindo o pulmão e ele acaba morrendo por conta dessa atitude, né? Desse problema que acaba afetando. Então o pastor ele tem uma preocupação muito grande em relação ao cuidado em relação à ovelha, simplesmente em todos os âmbitos. Então, se ele se alimenta bem, se ele se alimenta mal, a gente entende também que a ovelha ela não consegue ter um bom olfato, né? Então, ela não sabe se na frente dela tiver um alimento que é impróprio para consumo, simplesmente ela comeria aquela relva, né? Então, ela precisa simplesmente do pastor para comer, para se alimentar, também até tomar água. E é um bicho extremamente dependente do pastor. Para vocês terem uma ideia, eu estava lendo alguns relatos em relação a pastores, as pessoas que cuidam de fato, né, de ovelhas, e eu entendo que a ovelha também é um bicho extremamente medroso. O ciclo em onde os pastores levavam as ovelhas eram extremamente áridos, né? Áridos no sentido de não tinha água, era um deserto, né? Era um deserto. Então, o fato de eles levarem até um determinado momento um lugar onde tem uma nascente de água, só o barulho da água já fazia com que o animal tivesse um medo. Então, esse animal poderia até morrer de sede simplesmente tendo a água ali na vista dele, só que ele teria muito medo do reflexo que isso causaria na vida dele. Então, para isso, o pastor ele tem essa compreensão de que ele precisa simplesmente alimentar, ele precisa dar água, ele precisa fazer tudo o que é necessário para, de fato, esse animal não venha a perecer. E um fato curioso também em relação à ovelha é que muitas vezes esses animais eles têm uma quantidade muito grande de moscas, né? Por conta da região onde eles vivem, né? E se porventura uma mosca colocar algum tipo de ovos, né, no ouvido ou na ferida desse animal, eles ficam loucos, né? Ficam de forma enlouquecidos e acaba atrapalhando as outras ovelhas, né? Tirando o foco das outras ovelhas. Isso acaba tendo um problema prático para o pastor. Então o pastor precisa verificar, de fato, se isso está acontecendo para limpar, né? Então ele precisa fazer isso de cada
ovelha. É comum que eles coloquem óleo na cabeça da ovelha, né, também no corpo, para que, de fato, essas moscas, né, não venham a corromper ela de alguma forma. Então, a gente entende, até nesse contexto do item 5, que ele fala a questão do óleo. Então, a gente tem alguns significados de forma objetiva, prática, né, analisando o contexto da época e também analisando esse contexto atual. Então, a gente entende que o óleo também era utilizado para você ungir, né? Era um símbolo de autoridade. E é muito comum, né, naquela época, justamente, os pastores terem esse cuidado com as suas ovelhas. E uma coisa interessante, os pastores, as ovelhas em si, elas eram acostumadas apenas com o pastor. Então, se porventura um pastor fosse vender aquelas ovelhas para outra pessoa, para outro pastor, essas ovelhas acabariam morrendo, perecendo, porque elas, mesmo que o outro pastor tivesse a intenção de cuidar bem, elas acabariam morrendo, né? Essa compreensão eu acabei estudando em relação a algumas referências que eu tenho para trazer isso para vocês. Mas é comum que na palavra, a ovelha em si, ela só vai reconhecer e dar crédito ao seu pastor de fato. Ou seja, se outras pessoas vão chamar aquela ovelha, ela não vai obedecer. Então, a gente tem essas características em relação às ovelhas, que a gente pode levar em consideração para o nosso dia a dia, né? Então, a gente tem como essas ovelhas, a gente tem a dependência total, né? A gente, como ovelhas, tem uma dependência total do pastor. Eu digo pastor no sentido do nosso Criador, tá? Para que vocês possam ter essa compreensão. É claro que o pastor de igreja também é uma pessoa fundamental para o nosso crescimento espiritual, mas é uma compreensão que nós temos que ter em relação ao salmo que a gente está estudando, tá? Só um minutinho que eu vou tirar minha cachorrinha que está aqui do lado, está me atrapalhando. Só um minuto, por favor. Minha cachorrinha estava aqui do lado, estava me atrapalhando com o barulhinho. Vamos lá. Eu estava falando sobre as ovelhas, né? Questão da dependência total. Então, nós, como ovelhas, temos dependência total em relação ao pastor. Então, a gente tem dependência na comida, abrigo, água, direção em todas as áreas da nossa vida. Sem a direção do pastor, nós estaríamos perdidos. Então, é uma compreensão macro de que sem o pastor não somos nada, porque somos totalmente dependentes dele, né? É uma característica muito importante que compara o ser humano com a ovelha. Outra questão muito importante é a questão da facilidade de se desviar, né? Basicamente, ele se perde com facilidade representando, né, o ser humano que precisa constantemente ser reconduzido por Deus. Lá em Isaías 53:6, deixa eu ver se eu tenho fácil aqui, para a gente poder acompanhar também. Só um minuto. 56:6. Lá em 56, versículo 6, diz o seguinte: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre eles a iniquidade de todos nós. Aqui está falando de Jesus, né? Em relação ao sacrifício que ele foi feito através da cruz, né? Então, é só uma compreensão em relação a isso, né? Então, a gente tem uma facilidade de se desviar. E uma coisa que é interessante que eu acabei passando é a ferramenta que o pastor tinha para poder, de fato, conduzir, né, essas ovelhas. Ele tinha um cajado que tinha na extremidade, como se fosse um ponto de interrogação, que ele utilizava como se fosse um gancho. Então, muitas vezes, quando ele não conseguia pegar com a mão, ele usava esse gancho para poder buscar, né, trazer, de fato, essa ovelha. E também, do outro lado, ele tinha a vara que ele conseguia dar um toquinho nessa ovelha para que ela venha a estar no caminho correto. E também, muitas vezes, tinha o terceiro artefato, né? Que nesse símbolo de interrogação, tinha também como se fosse uma lança. Então, o cajado em si, ele tinha três funcionalidades: proteger, guiar e também contra-atacar em caso de predadores. Então, era muito importante em relação a isso. Então, a gente entende a questão de desviar também voltado para
para esses instrumentos, né? Que era o que o pastor tinha para que, de fato, ele viesse a dar direção para a gente. É a mesma coisa que acontece no nosso dia a dia. Muitas vezes você está fazendo algo que é pertinente ao Criador, né? Mas de um determinado momento você pode ser que você esfrie na fé, ou você faça algo que esteja se afastando, se esfriando. E aí, o que que o Criador vai fazer? Se ele te ama, se ele quer que você esteja salvo, ele vai fazer algo para você voltar para a direção correta. Então, essa é a função do pastor. Então, nosso pastor é uma questão de intimidade também. Ou seja, você, ovelha, você não tem um pastor se você não quiser ter o pastor. Porque o pastor ele está lá presente. Mas se você não tiver essa intimidade, essa vontade de fato ter alguém para te proteger, simplesmente o versículo 1 não é para você, não é para mim, entendeu? Então é necessário que de fato a gente esteja próximo, tenha intimidade. Sem intimidade nós não veremos, né, a misericórdia do nosso Criador. Também a gente tem um ponto interessante que fala em relação à obediência à voz do pastor. Então a gente sabe o seguinte: essas ovelhas, elas ouviam diretamente a voz do Criador. Então, se outras pessoas viessem chamar, elas não teriam esse entendimento, não responderia, né? Então, lá em João 10:27, se eu não me engano, fala algo sobre a obediência espiritual. Deixa eu pegar aqui. Se vocês quiserem anotar para verificar depois, eu acho interessante, tá? Peguei fácil. É João 10. João 10. Quanto eu acho? João 10. Vou colocar aqui. 10, 11. O 11 e o 14 eu acho interessante a gente estudar, a gente analisar junto. Deixa eu pegar aqui rapidamente. No 11 diz o seguinte: eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Basicamente o que Jesus fez por nós, né? Deixa eu ver o 14. 14 também tem esse significado. 10. 10. Eu sou o bom, 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Ou seja, aqui está falando de Jesus Cristo, quando ele chama a gente, né? Ou melhor, está falando do Criador em si. Ele está chamando em relação a nós, está chamando a gente de ovelha, né? E de fato a gente vai ouvir a voz do nosso Salvador, né? A gente não vai ser desviado por qualquer tipo de doutrina de vento. Então, é uma compreensão que nós temos aqui em relação à necessidade de simplesmente ouvir a voz correta, né? Claro que existe hoje no mundo muitas vozes, mas que não vão levar nós para a salvação eterna. Então, a gente precisa também pedir ajuda para o Espírito Santo para que, de fato, ele possa nos guiar nessas decisões, tá bem? Também temos a necessidade da comunhão. A gente sabe que ovelhas, elas vivem em rebanho. Não é porque a gente está em uma distância considerável. Estou aqui em São Paulo, tem a minha mãe que está lá no Nordeste, né, lá em Pernambuco, que a gente não venha a ser um rebanho. Então a gente precisa estar unido, né, como unidade, como grupo, né? A gente não usa muito o termo grupo, né? Até o apóstolo Vieira utiliza o nome equipe, porque equipe quer dizer que está todo mundo ali alinhado com os mesmos objetivos. Então a gente precisa ter esse alinhamento, né, e ter essa comunhão de igreja com Jesus Cristo, né? Só para a gente poder ter esse item também mapeado em relação às características, né? Também a questão de a gente precisa de cuidado contínuo, né? Então a gente precisa, se comparando a uma ovelha, tem parasitas, tem correm perigo, etc. Isso acontece no nosso dia a dia, constantemente. Isso acontece no dia a dia. Então a gente precisa sempre da proteção que vem do alto, que é o nosso Salvador. Então, sem isso, a gente não consegue prosperar na nossa vida, não consegue caminhar, né? Então, simplesmente a gente depende totalmente do Criador. Amém? Agora vamos ter algumas referências em relação a esses versículos não, números, né, de versículos, que a gente possa ter uma compreensão melhor.
Ele, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. O que a gente entende sobre isso? A gente entende que pastos verdes, né, eram raros em Israel por conta do seu território, né? Era um território desértico. Então, muitas vezes as ovelhas tinham que partir de um lado para outro para que, de fato, eles pudessem ter essa provisão que vem do alto. Então, a gente acredita no quê? A gente depende do pastor para que, de fato, ele leve nós a lugares que dá o alimento para a gente, tanto o alimento físico quanto o alimento espiritual, né? Águas calmas, ela tem um espírito, ela tem um significado de refrigério espiritual. Então, como a ovelha é um bicho que ele tem medo por tudo, ele precisa ter aquela calma que vem do pastor. Então, se o pastor transmite isso para ela, ela acaba tendo essa tranquilidade de poder prosseguir, de uma longa viagem. Eu posso saber que quando eu estiver descansando no Senhor, Ele está me protegendo. Então, é essa compreensão que nós temos desse item específico. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Olha que coisa boa. Refrigera minha alma. Quando a gente fala de refrigera, é como se estivesse restaurando a nossa alma mesmo. É um novo ânimo. Não sei se você está passando por uma situação difícil, mas a gente só encontra restauração, só encontra ânimo na palavra do Senhor. A gente só encontra através da sua misericórdia. Eu sei que muitas vezes as coisas acontecem tudo ao mesmo tempo e você pensa, pô, só comigo que acontece isso. Mas a gente precisa ter uma maturidade que vem do alto, porque a gente entende que nesse mundo tereis aflições. Não vai ser simplesmente as coisas mais fáceis do mundo. A gente precisa estar pautado na palavra do nosso Criador, né, Jesus Cristo, e entendermos que não é simplesmente prosperidade. Nós teremos muitos desafios para seguir. E a gente precisa, como cristãos, como crentes conscientes, maduros, a gente precisa ter isso como mente, né? Então, aqui está falando, guia-me pelas veredas da justiça. As veredas, basicamente, é uma linha reta. Ou seja, a justiça do Criador, ela não tem atalho. É uma linha reta. Você tem que seguir dessa forma. Então, não adianta você querer seguir o Criador e seguir, por exemplo, a Mamon ou outro Deus que tem aí no nosso dia a dia, né? Nosso cotidiano, no mundo, né? Porque você, de fato, não estará, de fato, fazendo o que é necessário para ter a justiça que vem do alto, né? O 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo e o teu bordão e o teu cajado me consolam. Olha que coisa interessante. Nesse item específico, era comum naquela época as ovelhas passarem pelo corredor como se fosse um abismo, né? Então, dava-se o nome, né, de Vale da Sombra da Morte. E uma estratégia que era utilizada pelos pastores, como as ovelhas não tinham um pouco de senso de direção, mas eles faziam como se fosse uma linha indiana, e elas ouviam o pastor. Então, o pastor ele cantava, ou ele assobiava e fazia um tipo de barulho, que essas ovelhas se alinhavam de uma forma e ficavam calmas e passavam pelaquele vale. Por que ele menciona Vale da Sombra da Morte? Porque lá você não saberia se naquelas sombras estariam assaltantes ou se estariam lobos ou alguma coisa que viesse a de fato atacar aquele grupo, né? Então, por isso que ele menciona nesse contexto essa questão. E também ele complementa a questão do cajado, né? O bordão cajado. Justamente porque ele vai ter a repreensão, né? Para colocar no caminho certo, ele precisa estar alinhado no caminho reto, né? Ele precisa também estar atento, porque se alguma cair, ele vai conseguir puxar. E também, se vir um adversário, se vir um predador, ele está disponível ali para poder atacar. Então, é por isso que tem essa compreensão, que nós levamos também para o nosso dia a dia, né? Então, o que a gente entende sobre esse item específico é que não importa o lugar que você esteja passando, Deus vai te livrar na prova, não da prova. Ou seja,
Ele não simplesmente vai deixar você simplesmente passar uma situação sem estar com você. Você vai passar, você querendo ou não, pelaquela situação, mas Deus estará com você, entendeu? Então é muito importante que a gente esteja alinhado com o objetivo, o que vem do Criador. Porque se a gente não tiver a proteção dele, de fato, vamos passar por essa prova e também não teremos a cobertura dele, né? 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Olha que coisa interessante. Aqui a gente tem a compreensão do óleo, que é o óleo era utilizado para tirar algo que estava incomodando, né, a ovelha, e também ela é utilizada como se fosse uma honraria. O óleo é simbolizado na palavra de Deus como uma unção, ou seja, é algo que você esteja recebendo da parte de Deus, seja para você governar, seja para você estar utilizando para fazer algum tipo de ação que venha a ser beneficiado por Deus, né? Quando diz cálice transborda, quer dizer alegria, prosperidade, quer dizer refrigério, quer dizer coisas positivas, né? Então, é mais voltado para a felicidade, né? Agora temos bondade e misericórdia, certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. É o que o cristão deve fazer. Primeiramente, ter um relacionamento com o Criador, né? Porque o Senhor é meu pastor e não me faltará, mesmo que algum determinado é, item, exemplo, um alimento temporário ou uma situação que esteja impedindo a nossa comunhão com Deus, mas ele não faltará na nossa vida. E aqui a gente tem a misericórdia e a bondade de Deus não faltará em nossa vida. Mas para isso, você precisa ter esse relacionamento com Deus. Esse salmo aqui, ele é muito importante porque quando você lê ele, você entende que Davi, certamente, ele não simplesmente... aqui não é um salmo voltado para o conhecimento de Deus, né? O conhecimento, até tinha anotado aqui algo que faz muito sentido. Enquanto muitos conhecem o salmo do pastor, poucos conhecem o pastor do salmo. Ou seja, a gente precisa de fato conhecer o nosso Criador, que é o pastor. Então é essa compreensão que nós temos no dia de hoje. E o que a gente aprende com isso? A gente precisa simplesmente colocar nossa vida no altar, colocar nossa vida no caminho reto e acreditar e colocar, de fato, a nossa confiança no alto. Porque se você confiar no Criador, ele vai te dar estratégia, ele vai te proteger, ele vai te guiar no dia mal, mas ele vai te proteger, porque nós somos totalmente dependentes dele. Então, tudo que nós viemos a fazer na Terra, nós devemos fazer para engrandecer o nome do Criador. Amém? Então, viemos a fazer isso a cada momento da nossa vida, seja fazendo o seu trabalho, seja fazendo algo para outra pessoa, tudo que você fizer, a gente tem que fazer com que Deus seja glorificado através da nossa vida. Não faça por obrigação, faça pelo amor que nós temos e que o amor de Deus tenha conosco, né? Então, é essa compreensão que eu passo no dia de hoje, para que, de fato, a gente venha crescer, né, em graça, em conhecimento, e não simplesmente sermos ovelhas desgarradas, ovelhas que dê aquele tipo de problema. Precisamos da presença do Criador na nossa vida e dependemos todo dia da sua misericórdia. Amém?